Olá, mandaleira! Eu sou a Silvia Rodrigues e seja muito bem-vinda na segunda aula do nosso workshop Semana das Mandalas. Eu estou muito empolgada em começar essa aula, que é uma das mais aguardadas pelas pessoas que participam do workshop. Nesse workshop, que é um verdadeiro curso completo, eu estou ensinando o que são mandalas, como elas podem mudar a sua vida atuando como uma poderosa ferramenta de cura e transformação pessoal, inclusive tendo a possibilidade de fazer mandalas como uma fonte de renda extra, conseguindo ter uma vida com mais liberdade e qualidade através dessa arte que faz tão bem. Essa é a nossa primeira aula prática do workshop e nela eu vou te ensinar passo a passo como fazer a sua primeira mandala pontilhada e eu garanto que se você seguir o que eu vou te ensinar, você também vai conseguir fazer a sua mandalinha. Eu também vou te apresentar o segundo passo para se tornar uma artista de mandalas e conseguir realizar tudo o que deseja em sua vida. Na primeira aula, eu expliquei o que são mandalas, falei sobre o seu poder terapêutico e como essa arte sagrada pode mudar a sua vida de várias formas diferentes. Também convidei você para determinar uma intenção para sua mandala e apresentei os materiais e acessórios necessários para fazer as mandalas, inclusive materiais alternativos que todo mundo tem em casa e que você também pode usar. E a verdade é que eu fiquei totalmente surpresa e feliz com a repercussão dessa aula. Milhares de pessoas assistiram ao workshop e eu recebi mais de 400 comentários positivos de pessoas que amaram a aula. Realmente é incrível ver essa comunidade se formando, de pessoas interessadas em mudar as suas vidas através das mandalas. E eu quero agradecer a cada uma de vocês que assistiram à primeira aula e estão participando dessa jornada aqui comigo. Inclusive, para que você possa absorver todo o conteúdo dessa aula, é importante que você tenha assistido a primeira aula. Se você ainda não assistiu, acima desse vídeo há um menu com o link da primeira aula. Basta clicar e assistir. As aulas desse workshop ficarão disponíveis somente essa semana. E se você deixar para depois, vai acabar ficando para trás. Portanto, assista todas as aulas o mais rápido possível. Dessa forma, você conseguirá usufruir de toda a experiência que preparei para você nesse workshop. Hoje é o dia que faremos a nossa primeira mandala, e essa data pode marcar o início de uma nova fase na vida de muitas pessoas que estão aqui participando desse workshop. Assim como a minha primeira mandala, feita na tampa de uma caixa que eu mostrei na aula passada, foi a chave para a mudança total na minha vida, hoje a sua primeira mandala poderá representar também o início de uma nova história. Uma história que poderá ser tão linda como dessa minha aluna. Olá, eu sou a Dalva, tenho 49 anos. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre o curso de mandalas. Eu conheci a Silvia através do WhatsApp e eu tive muita resistência, né? Por achar que não seria capaz de acompanhar, ou de fazer, ou de entender, então a resistência era minha. Ela foi conversando comigo e eu resolvi acessar e fazer o curso online. E logo nas primeiras explicações que o curso traz, eu já pude começar, né, através, não tinha todo o material, mas como ela diz no curso, né, com o papel mesmo, e eu fui criando, né, as minhas primeiras mandalas, né, fui boleando, né, não tinha nem as tintas próprias, né, mas fomos fazendo e deu muito certo, né, e hoje eu estou aqui para mostrar essa primeira mandalinha, 15 por 15, que foi já feito em material de MDF, com as tintas específicas. Mas é importante de tudo isso que eu queria dizer para vocês, é que o curso de mandalas, ele proporciona, como eu falei para a Silvia hoje, ele não é só um curso, ele é uma terapia, porque à medida que você vai fazendo, você esquece dos problemas, você começa a ver o seu trabalho sendo mostrado ali, e cada boleada que você dá no material, você vai se sentindo especial. E hoje mesmo eu estava fazendo a mandalinha e aconteceu algo muito interessante que eu gostaria de falar para vocês, que foi, eu tentei consertar uma bolinha e como se uma voz dissesse para mim, não conserte, siga em frente e faça o seu melhor. Então isso é uma das respostas que a gente traz para a nossa vida também. Eu gostaria muito de falar isso, dessa terapia, e não é só um curso, é uma verdadeira terapêutica. E que vocês não tenham esse bloqueio que eu tive, que vocês acessem o curso, que vocês vençam isso, e eu tenho certeza que eu vou ouvir relatos assim como esse que eu estou fazendo, dessa terapia das mandalas, dessa mágica que a mandala proporciona no momento que você está criando, está fazendo. Como se sente, como a gente se sente bem
fazendo. Era isso que eu queria deixar para vocês, essa mensagem. E para mim, eu estou muito feliz. E eu recomendo o curso para vocês como terapia de vida. Incrível, né? Só que para que mudanças como essas aconteçam, você precisa permitir. E a verdade é que muitas pessoas estão a um passo de mudarem as suas vidas, mas acabam colocando barreiras frente aos seus sonhos. Nos últimos meses, muitas pessoas chegaram até mim dizendo que amavam mandalas, que acreditavam nelas e adorariam fazê-las, mas que por uma série de razões elas não conseguiriam. Algumas afirmavam que não tinham tempo, mas a mandala não é para ser feita durante horas, com pressa ou de uma única vez. A mandala é para ser sentida, apreciada, feita com calma e aos poucos. Mais importante do que a quantidade de tempo disponível para fazer uma mandala é a qualidade do tempo que você dedica ao fazê-la. É melhor se dedicar durante apenas 10 bons minutos em que você se mantém ali, focada e concentrada na sua arte, do que horas distraídas. Aliás, se você está aqui comigo vendo esse workshop, essa é a prova de que você também consegue alguns minutos por dia para se dedicar a essa arte e a si mesma. Haviam também aquelas pessoas que diziam que não tinham talento, dom ou que não sabiam desenhar ou pintar, mas a verdade é que essas pessoas simplesmente não se deram a chance de tentar. Na aula passada você conheceu a minha história. Viu que eu nunca tive talento algum para arte, mas quando vi aquelas pedrinhas coloridas no Instagram, eu ouvi o meu chamado e me permiti tentar. E mesmo sem ter os materiais ideais, mesmo sem nunca ter feito aquilo antes, eu tentei e veja só aonde tudo isso me trouxe. Veja só essas pessoas aí na tela. Elas são algumas das muitas pessoas que se deram a chance de tentar. E veja só o espetáculo de beleza que elas nos dão hoje. Como minhas alunas, elas são o meu maior orgulho e a minha razão para continuar esse projeto. Algumas delas começaram do absoluto zero. Algumas não tinham boleadores e nem tintas. Outras tinham uma vida corrida que só podiam pontilhar as suas mandalas à noite. Mas todas elas tinham algo em comum. Elas acreditavam em si mesma. E por acreditarem em si mesma, hoje muitas delas já estão experimentando uma verdadeira reforma íntima. Outras já estão pegando as suas encomendas e há também aquelas que já estão fazendo feiras e oficinas. E eu garanto, se você se entregar a esse processo, hoje você vai fazer a sua primeira mandala e vai despertar a sua artista interior. E para que você se torne uma artista de mandalas e consiga realizar tudo o que deseja em sua vida, você só precisa seguir 3 passos que eu apresento aqui. Na primeira aula você aprendeu o primeiro passo, que é se preparar. E você se preparou, aprendendo sobre o que são as mandalas, sobre os materiais e ferramentas necessárias e também definindo a sua intenção para a sua mandala. E hoje você dará o segundo passo, que é começar. De nada adianta ter todos os materiais e ferramentas e deter todo o conhecimento necessário, se você não entrar em ação e começar a agir em direção aos seus sonhos. Quantas vezes na vida você se preparou para fazer algo que queria e na hora H recuou por não dar o primeiro passo? Se preparou para puxar aquela conversa com aquela pessoa tão especial e não foi. Se preparou para fazer aquela dieta que te faria mais saudável e não fez. Se preparou para iniciar aquele curso e não iniciou. Preparação sem ação não serve para nada. O que vai te permitir mudar e realizar o que você deseja é agir em prol disso. E tudo começa com o primeiro passo, uma primeira ação. E eu te contei tudo isso para te fazer um convite. Um convite para que hoje você deixe de lado todas as desculpas e justificativas que formam uma barreira entre você e os seus sonhos. Um convite para você abandonar os seus medos e insegurança, acreditar em si mesma e se permitir tentar. E hoje eu estou aqui para te ajudar a dar o primeiro passo e começar a praticar essa arte sagrada. Mas então surge uma pergunta: começar por onde? A verdade é que existem muitas técnicas e maneiras de se construir mandalas, e não há uma que seja melhor ou pior que a outra. Quando eu comecei, eu experimentei várias técnicas diferentes, mas havia um problema: eu não sabia desenhar e nem pintar. Na verdade, eu sempre achei que não tivesse nenhum dom ou talento para a arte, e isso me limitava e me entristecia, até que eu descobri o pontilhismo. O pontilhismo é uma técnica muito antiga, criada na França, baseada na união de vários pontinhos com o objetivo de criar formas e desenhos. Ao olhar uma mandala pontilhada de uma determinada distância, os pontos se conectam e desaparecem, produzindo assim um efeito visual onde outras formas são criadas. O maior benefício de fazer mandalas usando a técnica do pontilhismo é que qualquer pessoa pode fazer, mesmo sem ter qualquer experiência prévia, sem saber desenhar e nem pintar.
Além, é claro, de resultar em mandalas maravilhosas. Mas antes de iniciarmos a nossa prática, como eu disse na aula anterior, fazer mandalas não é jogar tinta sobre uma superfície. Então, eu gostaria de convidar você a fazer um pequeno ritual de concentração. Agora, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e seguir as minhas instruções. Trata-se de um exercício de respiração, onde você vai preparar a sua mente e o seu interior para o trabalho lindo que está por vir. Se desejar, você pode repetir esse exercício sempre que for fazer as suas mandalas. Inspire profundamente pelo nariz e, ao expirar, imagine uma energia de limpeza adentrando o seu corpo e te preenchendo. Essa energia limpa a sua mente e suas emoções, te colocando no estado ideal para fazer a sua mandala. Ao soltar o ar, imagine que todas as energias que te limitam estão saindo de você. As energias nocivas como o medo, insegurança, procrastinações, mágoas, raivas, tristezas ou qualquer outra coisa que te incomoda, sai do seu corpo a cada expiração. E vamos repetir esse processo por 3 vezes. Inspire profunda e lentamente. Preencha-se de toda a energia do amor, cura, libertação e compaixão. Agora solte, lentamente, eliminando seus medos, angústias, ansiedade e tudo o que te limita. Inspire, agora solte o ar. Mais uma vez, inspire e mais uma vez, solte o ar. Continue inspirando enquanto ouve a minha voz. Pense agora na intenção que você determinou para depositar nessa mandala. Se é prosperidade, cura, amor, paz, trabalho, saúde. Tudo aquilo na qual você concentra o seu pensamento por tempo bastante irá se manifestar no seu mundo físico no devido tempo. Por isso, neste momento, ao fazer a sua mandala, fixe o seu pensamento na sua intenção e nos seus desejos. Fazendo isso, sua mente inconsciente buscará por soluções, ideias, caminhos e maneiras de fazer chegar até você aquilo que está em sua mente. Peça agora, mentalmente, que você seja inspirada a fazer um trabalho com muito amor. Um lindo trabalho e que, independente da sua autocrítica, é a sua entrega, é o seu melhor agora. Respeite as suas limitações momentâneas e acredite que a melhora vem com a prática consistente. O trabalho que será feito agora é onde você vai entregar o mais belo que existe aí, dentro de você. Aceite-o com muito respeito. Muito bem. Pode abrir os olhos. Agora sim, estamos prontas para começar. Na prática de hoje, eu vou usar materiais que normalmente eu uso para fazer as mandalas, mas eu ressalto que você pode e deve usar o que você tiver à disposição. Se você não tiver um disco em MDF, faça um círculo na superfície que você vai usar utilizando um compasso ou use tampas redondas. E uma primeira recomendação: primeiro assista a parte prática e depois faça a sua mandala com calma e atenção. Se for preciso, assista a aula por mais de uma vez. Vamos lá? Olá, mandaleira! Chegou o grande dia. Agora a gente vai colocar em prática a execução da nossa mandala. Aqui eu tenho um disco de MDF. Esse aqui ele tem 3 milímetros. Ele é bem fininho. E aí a gente vai pintar a mandalinha aqui. O primeiro passo é fazer o fundo da mandala. E o que que eu vou usar? Um pincel de cerda macia. Já até apagou um número aqui, mas isso também não é tão importante. O importante é que você consiga fazer a manobra de pintar aqui. Eu gosto de usar
uma bandejinha como essa, ou um godê, ou um pires, qualquer coisa que dê para você despejar a tinta aqui, não usar direto na tampinha, porque às vezes resseca a tampinha e na hora que você for abrir de novo, ela tende a esfarelar. Primeira parte, eu vou escolher aqui uma tinta para fazer o fundo. Essa aqui é uma tinta acrílica fosca, da Acrylex. A cor dela é vermelho fogo. Geralmente, quando você vai despejar em cima da bandeja, abre por fora, porque se tiver algum farelo não vai cair. E aí, coloca a sua tinta aqui. E vamos às dicas. Eu gosto de pegar o pincel e molhar assim, ó, dos dois lados, mas deixar ele mais enxuto. Pelo menos nessa primeira fase. Por quê? O primeiro passo que eu faço de todos é pintar aqui a lateral dela, ó. É só com o excesso da tinta nas cerdas, ó. A gente vai raspando assim aqui do lado. Por que que eu gosto de fazer assim? Porque não escorre. Ó, aí você vai tirando esse excesso. É o primeiro passo, porque depois de pintada toda a sua mandala, fazer essa lateral aqui, sem estragar o desenho, atrapalha. Então, vou pôr aqui de novo. Ó, eu só mancho as cerdas e vou passando o excesso aqui, ó. Importante forrar a mesa, viu? Pra evitar manchar depois, você não conseguir tirar. Gosto de fazer outra coisa também. Se tiver um pires, uma fita, um pedaço de fita, apoia assim em cima da mesa, porque se tiver tinta molhada aqui em volta, não vai grudar. E aí, a gente vai pintar o fundo da mandala. Eu gosto de segurar assim, ó, porque se a gente deixa solta, ela samba, tá vendo? Então, eu gosto de deixar ela assim. Vou segurando, aí você tem mais liberdade de movimento. Bom, aqui eu tenho a mandala com o fundo pintado. Ela ainda tá bem molhadinha. Às vezes, quando seca, você pode perceber alguma falha nesse fundo. E se você sentir essa necessidade, pode voltar com uma demão. Dependendo da sua urgência, se você quiser acelerar o processo de secagem com um secador de cabelos, também pode, não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou esperar secar. E aí, a gente já volta para fazer o traço das nossas linhas guias. Bom, a próxima etapa é a gente medir, né, aqui a mandala. De ponta a ponta, ela tem 20 centímetros aqui de diâmetro. Sua largura é de 20 centímetros. Eu vou fazer uma marcação aqui ao centro da mandala, vou fazer uma marcação mais simples, tá? Existem outras formas de encontrar o centro da mandala, mas aqui eu vou usar um jeito mais simples, que eu costumo usar frequentemente. Então, se ela tem metade, se ela tem 20 centímetros de largura, eu vou encontrar aqui, ó, o ponto de número 10, que é a metade. Sem virar a mandala, eu vou virar somente a régua, vou alinhar esse primeiro ponto, porque pode acontecer da gente colocar o pontinho ou mais para cima ou mais para baixo, e vou encontrar de novo o número 10, porque ela tem 20 assim e 20 assim. Então, eu vou encontrar o 10 na horizontal e na vertical. Alinhei ao primeiro ponto
e encontrei o 10 aqui. Essa segunda marcação que corresponde ao centro, tá? Aí depois dá até pra dar uma... Opa! Dá até pra apagar aqui, pra não confundir. Mas isso daí pode ser que apague com a própria tinta, pode ser que você venha a pontilhar por cima. Então, deixa pra apagar por último. Aí eu vou pegar aqui, ó, o compasso. Com a ponta seca do compasso, a gente faz um furinho aqui no MDF, só para não perder o centro. Porque depois que você pontilhar a mandala, que vira tinta por cima, se você sentir a necessidade de fazer mais alguma circunferência, se você perde esse centro aqui, fica mais difícil fazer a marcação, tá? Então, deixa esse baixo relevo aqui, que ao final a tinta acaba cobrindo e tá tudo certo. O próximo ponto, eu pego a régua, eu alinho nesse ponto, e aí eu vou passar um traço, uma linha reta aqui, ó. Atravessando essa marcação que a gente fez, aqui ao centro. Agora eu vou pegar o compasso e vou trazer aqui, ó, na extremidade da mandala, a ponta seca do compasso, não onde tem o grafite. Aqui, ó, na ponta seca. Eu venho na extremidade aqui, ó, bem na pontinha mesmo. Você pode até auxiliar com a mão, para não escapar. Eu vou abrir o compasso até o centro, pontinho central. Eu vou fingir que eu vou fazer uma marcação, só que eu vou marcar só aqui a pontinha dele, ó. Tá vendo? E o mesmo eu vou fazer pro outro lado, meia lua e marco só aqui. Agora eu viro a mandala e vou repetir o processo pro outro sentido. Sem mexer na abertura do compasso, a gente vem aqui na pontinha dele, ó, na ponta do MDF, abriu na altura certa, faço só uma marcação aqui e outra marcação aqui. Ok, feito isso, a gente vai pegar a régua e vai alinhar essa primeira marcação com essa primeira marcação, com essa segunda marcação. Ó, eu fiz uma marcação aqui com o compasso, ela tem que se alinhar a essa, com um detalhe. O traço, ele tem que atravessar esse pontinho central, que a gente acabou de fazer. Então, vamos lá. Ponta com ponta, atravessei o centro. Tô fazendo bem forte para aparecer aí na câmera. Viro e vou fazer o mesmo processo. Vou alinhar o ponto de um lado ao outro, lembrando que o traço ele precisa atravessar esse pontinho central, ó. Ok. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 metades. Caso você queira dividir ainda essas metades por 2, é só você medir ponta a ponta. Aqui pra mim deu exatos 10 centímetros, então eu vou achar metade, que é o 5. Fiz uma marcação, venho pro outro e vou repetir isso em todas essas fatias. Bom, todas essas partes aqui, elas devem ter o mesmo tamanho. Então, em todas elas, eu medi a metade, que seria 5 centímetros, porque de ponta a ponta dela bateu em 10, tá? Exatamente isso que você vai fazer, posicionar a régua de ponta a ponta, ó, deu 10 centímetros. E aí, o próximo ponto é semelhante ao encontro que a gente fez dos pontos iniciais. Eu vou alinhar minha régua na primeira marcação, na segunda marcação, e ela precisa atravessar esse pontinho central. Então, a gente vai, atravessamos um, vamos pro outro aqui, ó. Alinhei, alinhei de novo, ó, vai cruzar o ponto central.
Muito bem. E o mesmo eu vou fazer pro ponto, pra fatia pendente aqui. Ah, Silvia, mas é preciso fazer essas linhas guias? Eu recomendo que sim, porque é uma forma de você deixar a sua mandala mais alinhada. Se ela fica muito à vontade, você pode desorientar a construção dela. Pode ser que um ponto fique mais para um lado ou fique mais para o outro. Caso você tenha a intenção em fazer uma mandala mais simétrica, assim, mais orientada, eu recomendo sim fazer os tracinhos, tá? Bom, então como eu havia falado aqui no comecinho dessa marcação, como o diâmetro da mandala é de 20 centímetros, consequentemente a metade é em 10, eu vou ter 10 centímetros para eu poder trabalhar e criar as minhas linhas de referência. Então, eu vou abrir aqui o meu compasso, coloco aqui na ponta seca. Nesse caso, eu vou abrir aqui 3 centímetros para eu fazer o meu primeiro círculo. Mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Você pode ou não criar as outras circunferências, né, que são os círculos, ou você pode ir gerando esses círculos à medida em que você for criando a sua mandala. Aí aqui eu já vou deixar mais ou menos marcado, vou marcar aqui, ó, 1,5 cm, mais 1,5 cm, mais 1,5 cm. E aí sobrou um. Fiz essas marcações, agora eu vou girar as circunferências em cima, tendo essas referências aqui, ó. Fiz uma. Fiz a segunda. Ó, agora eu vou marcar exatamente em cima. Vai abrindo seu compasso até chegar em cima da marcação. E aí você gira. E vamos para a última aqui, ó. Feito. Olha só já quanta referência a gente já tem aqui na nossa mandala, que dá para você trabalhar e criar bastante coisa em cima disso. Agora a gente vai para a parte mais legal, que é começar a criar os nossos pontinhos. Só uma dica que eu gostaria de passar para você, antes da gente dar sequência, que eu não falei antes de fazer o fundo. É importante sempre passar um paninho antes de vir com a tinta de fundo, porque às vezes pode ter alguma poeirinha e ficar alguma ranhura em cima da peça, tá? Foi só um detalhe que eu esqueci de avisar, mas agora já tá dito. Eu vou usar um boleador em acrílico, só para fazer o pontinho central. E na mesma bandejinha mesmo, eu despejei um pouquinho de tinta branca. Fiz aqui o primeiro ponto. Fiz o primeiro pontinho. Agora, o que é interessante, eu vou expandir esses pontos. E aí, eu vou usar a minha linha guia, as linhas que a gente criou aqui, como uma referência. A minha ideia aqui é encaixar pontos aqui no início dos quadrantes. Só que para isso eu preciso que o boleador seja pequenininho. Se você não tiver os boleadores, você pode usar de repente um palito de dente, um palito de churrasco, o que você tiver que dê para encaixar. Então eu vou começar. Eu gosto de girar a mandala para favorecer o nosso campo de visão.
Bom, fizemos aqui uma primeira trilha. Eu posso, inclusive, aumentar o tamanho do boleador intercalando esses pontinhos. E é o que eu vou fazer. Eu vou usar esse boleador aqui, que ele tem aproximadamente 2 milímetros. E olha só. Fiz o pontinho entre os dois menores. E assim eu vou seguir. Vai girando a mandala. Sempre importante a gente enxergar onde vai o ponto. Porque às vezes a gente tem uma falsa ilusão, assim, vai estendendo o braço. E aí nós temos uma ilusão de ótica, né? De onde vai o ponto. Então, vai girando a sua mandalinha. Uma coisa importante também é observar a concentração de tinta que fica no boleador. Porque às vezes se a tinta tá muito líquida ou se ela tá muito grossa, tudo isso interfere no pontinho. Fechamos aqui mais uma trilha. Agora eu vou aumentar um pouquinho mais, trazendo um boleador maior. Só tô intercalando os pontos, ó. Agora eu vou trocar a cor da tinta para trazer um contraste para ela. Vou usar aqui uma tinta neon, uma tinta acrílica neon na cor laranja, da marca Acrylex, essa daqui. E você pode brincar, diminuindo, aumentando os pontos. Eu vou seguir com o mesmo tamanho do boleador. É legal ir sempre tirando o excesso da tinta numa toalhinha ou num papel toalha, o que você tiver, para a tinta não ressecar aqui na ponta e não deformar o ponto, tá? Agora eu vou usar esse boleador esférico aqui. Eu vou fazer um pontinho acima. Somente um. Sempre gira a mandala orientada ao seu corpo, para que esse ponto fique exatamente em cima do anterior. Agora eu vou pegar um outro boleador esférico com um tamanho um pouquinho diferente desse, ele é para menor, tá? Porque a gente vai escorrer umas pétalas aqui, para as laterais. Acho que eu vou pegar esse que é menor. E aí, eu vou mergulhar na tinta uma vez, pinguei aqui, ó, e vou descer. Não precisa molhar de novo, porque a ideia é que esses pontos, eles vão diminuindo o seu tamanho. Então, eu faço um e vou circulando esse ponto principal, ó, diminuindo os pontinhos.
gira a mandala, de novo. Aqui nós já começamos, então, o nosso centro, e agora eu vou estabelecer uma divisão entre essa primeira circunferência, esse primeiro círculo, e aqui essa segunda etapa. E eu vou usar esse boleador esférico mesmo, para fazer vários pontinhos. E aí, qual que é a minha dica? Na verdade, não que seja certo ou que seja errado. Cada pessoa faz de um jeito, mas o que eu gosto? De fazer o pontinho sempre ou para cima ou para baixo dessa linha que existe. Porque essa é uma forma de não entortar o ponto. Então, eu acho que fica, principalmente para quem está começando, é mais fácil, quando você quer atribuir uma divisão para mandala, fazer desse jeito. Assim, ela fica mais orientada, mais visualmente organizada. Fechamos aqui a nossa primeira divisão e agora a gente vai fazer uma coisa meio que contra-intuitiva, na verdade não contra-intuitiva, é o contrário do que eu disse agora ao fazer esse contorno. O que eu disse, que é sempre legal a gente pontilhar ou para cima ou para baixo da linha para poder seguir uma orientação, para ela não desalinhar, né? Tudo bem. Isso quando a gente faz o círculo, mas às vezes a gente quer criar algum movimento que se expanda e aí a gente tem a necessidade de usar essas linhas aqui, esses raios, como uma referência, e é o que eu vou fazer agora. Vou trocar a cor, vou usar aqui uma tinta neon, também essa é na cor vermelho, uma tinta acrílica neon. E aí eu vou pegar um boleador, também em acrílico, esse tem a pontinha pequena também. E vou pontilhar em cima do raio. Aqui, nessa divisão, eu falei, não pontilhe em cima, né? Aí, aqui nesse caso, já cabe pontilhar em cima. Vou usar essas linhas aqui para me orientar mesmo. Por isso são chamadas de linhas guias, né? Ou linha de base, alguns conhecem como linha de base.
E aí aqui eu vou usar um boleador menor para fazer as pétalas de novo. Vou até trocar a cor, eu vou colocar um branquinho para destacar. Pingo de novo aqui ao centro para manter os mesmos tamanhos. Uma coisa que costuma acontecer muito com os alunos é o seguinte: a pessoa vê fazendo uma mandala, fala assim: ah, é muito simples, são vários pontinhos. E de fato são. É bem simples e são vários pontinhos. Só que as primeiras nunca saem como a gente espera. E a grande graça de fazer a mandala é você repetir o processo e você ir percebendo a sua mudança à medida em que você vai construindo. Então, se acontecer de você fazer a primeira mandala e não ficar do jeito que você espera, faça a segunda, faça a terceira, que você vai perceber essa mudança a cada construção. Isso sem contar que eu costumo dizer que as mandalas, elas têm o seu percurso próprio. Às vezes a gente tem uma ideia na cabeça de fazer uma mandala e ela segue um outro percurso. Às vezes a gente comete algum erro, tem que improvisar alguma coisa e ela não nasce como a gente gostaria que fosse, mas sim ela nasceu como ela precisava ser. Então é importante a gente perceber esses detalhezinhos que às vezes são recados que elas transmitem pra gente. Aprender a ressignificar algumas coisas, a se acolher, né? É um processo de acolhimento, de autoacolhimento, principalmente para aquelas pessoas que são muito autocríticas. Então, é um excelente exercício de compaixão por si mesmo, tá? Então, voltando aqui a mandala. A pétala, ela seguiu aqui, ó, até essa primeira linha, mas eu quero continuar, então não tem problema se eu invadir a próxima. Eu só tenho essas linhas aqui, de fato, como uma referência, ó. Então, eu vou fazer um outro pontinho, só que se eu fizer o primeiro ponto e já descer direto, vai acabar a tinta antes do tempo. Então, eu vou molhar de novo, ó, e aí eu vou descer. Já molhei o primeiro e desço a partir do segundo. E a nossa pétala vai ficando mais encorpada. Esse ponto eu chamo de pétala ou rabo de pavão. Rabo de pavão por quê? Porque quando tem muitas pétalas intercaladas, ela traz aquele efeito do rabo de pavão.
Agora eu vou seguir fazendo as pétalas ainda, só que agora voltando para essa cor do centro, ó. Volto, faço o ponto principal em cima. Eles sempre vão servir como uma orientação pra gente. Aqui eu pinguei de novo, essa segunda etapa aqui, ó, eu fiz mais um pontinho e a partir daí eu desci. Como ela tá tomando uma distância maior do ponto principal, que é esse, então eu vou molhar mais 2 vezes e aí depois eu vou descer. Ó, uma, ó, já tem a primeira, segunda. Aí, na terceira, eu desço. Viu? Agora, eu já conto aqui a primeira, ponho a segunda. E a terceira, eu desço. Segunda, terceira, descendo. Interrompendo aqui a nossa sequência de pétalas, chegou um momento interessante. A tinta central aqui do primeiro ponto, ela tá quase seca. Só que eu não quero perder aquele ponto que a gente fez para localizar o centro. Então, eu venho aqui com a ponta seca do pincel e localizo, ó. Só para eu não perder. Mesmo que altere a consistência da tinta, depois você vem e coloca um pontinho por cima. Por quê? Caso você queira, sinta a necessidade de criar mais uma circunferência para se orientar, é interessante não perder esse centro. Deixa ele aí, depois a gente corrige, tá? Agora, vamos voltar aqui para nossa pétala. Lembra que eu falei para vocês aqui no começo da nossa mandala que as mandalas elas têm uma orientação muito própria, que às vezes a gente vai sentindo vontade de criar essa mandala e ela vai construindo naturalmente? Eu senti agora, eu já tenho, ó, todas as linhas marcadas, mas eu senti vontade de fazer mais uma. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a ponta da pétala, ó, e vou girar. Só cuidado, porque às vezes tem umas que estão mais altas que outra. E vou passar um outro círculo aqui. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu quero criar uma outra pétala entre essas. E aí, eu vou usar o laranja e vou fazer o miolinho aqui. A gente tem essa liberdade criativa, você pode mudar de ideia no meio do caminho, não tem nada de errado. Às vezes é até melhor, porque quando a gente tem uma ideia já pré-formada na cabeça, às vezes a gente quer fazer uma coisa, não dá certo, e aí se frustra, né? Então é legal ir criando livremente assim.
Não tem nada de errado aquela pessoa que programar o que quer fazer antes, mas eu gosto muito dessa liberdade de poder criar do jeito que quiser. E outra coisa legal também é que sempre o ponto de baixo vai te orientando, vai te dando uma direção para você criar os demais. Ó, aqui para baixo ficou um espacinho entre as pétalas. O que eu posso fazer é um ponto como se fosse um degradê, ó. Eu faço um principal e desço para preencher esse campinho vazio. Quem não quiser deixar essa distância, né? Tem gente que se incomoda com a distância. Aí dá para fazer esse preenchimento. E aí, agora me deu vontade de fazer um outro ponto maior aqui em cima. E aí, a gente tem essa liberdade de troca de cores. Eu vou trazer essa tinta neon também, só que essa é o Maravilha. Aí, eu vou usar um boleador um pouquinho maior. Faço um pontinho acima. Ah, Silvia, você tá fazendo em cima da linha guia, tá pontilhando em cima da sua linha de referência. Como eu disse, a linha ela é só uma referência, mas a mandala ela cresce conforme ela tem vontade, eu diria. E aí você pode usar só para se orientar, mas se ficar por cima não tem problema, porque o desenho ele não se constrói exatamente como as linhas guias, né? Elas só servem como uma referência mesmo. Eu acho que esse rosa aqui, ele tem uma cor de chiclete. Quando eu era criança, eu mascava uns chicletes dessa cor. E aí, agora eu vou fazer um pontinho menor em cima e vou seguir também com umas pétalas a partir daí. Só que agora eu vou usar o laranjinha. E aí, eu vou encontrar até o ponto de baixo, ó. Agora eu vou mudar a cor, de novo a tinta neon. Essa é um verde. Eu gosto muito dessa linha neon, ela tem um destaque muito bonito, as cores. De novo, pontinho em cima. Como o distanciamento é maior, eu vou molhar de novo. Ó, vou descer a partir do segundo. Pode acontecer de você ter que aplicar 3 vezes também. Ó, e aí, você vai descendo até o final.
Às vezes são cores que a gente imagina que não fica bonita, né? Uma do lado da outra, mas olha só que vida que vai trazendo pra mandala, né? Eu tô sentindo que a quantidade de tinta tem sido insuficiente, então essa daqui eu vou manter o mesmo padrão, na segunda eu vou descer, a partir das próximas eu vou continuar com 3, pra gente ver o resultado. Agora eu vou aproveitar e vou fazer uma linha, uma outra divisão, como eu fiz aqui, para aí a gente criar outros movimentos a partir daí. Por enquanto eu vou parar aqui, e aí depois se eu sentir a necessidade de voltar e preencher alguma coisa, a gente vai fazer junto. Eu sempre falo que a ideia central é a gente começar a mandala do centro e ir para as pontas. Por quê? Principalmente se você estiver fazendo num embalo. Às vezes não deu tempo da tinta secar e aí você vai querer fazer alguma coisa, complementar alguma coisa no centro da mandala. Então, assim, de fato, a orientação é de dentro para fora, mas se você sentir essa necessidade de preencher alguma coisa depois, espera a tinta secar e volta para evitar acidentes. Porque eu conheço gente, inclusive eu me enquadro, que já perdeu o trabalho fazendo isso, porque passa a mão por cima da tinta e acaba perdendo e não consegue salvar depois, né? Ou tem um trabalho muito maior para tentar salvar a peça. E nem sempre é possível, né? Então, são cuidados que vale falar, que às vezes a gente não percebe, né? Ó, eu tô pontilhando acima da linha como eu fiz aqui. Agora eu vou dar para você uma dica extra. Se você tiver um desse aqui, é um conta-gotas. Isso aqui era um remedinho, um sorinho pro nariz, para beber. Eu uso esse potinho porque eu pego, quando a tinta tá começando a engrossar, eu pego uma gotinha e pingo, só uma mesmo, dependendo da quantidade de água. E aí eu dou aquela diluída. Eu acho que o conta-gotas é legal porque não cai água em excesso, você consegue temperar a tinta, ó. Com o próprio boleador eu vou fazendo esse movimento só para a tinta voltar. Assim você não desperdiça. Porque geralmente essas tintas aqui, elas são solúveis em água, então se você pingar uma gotinha assim, você consegue voltar para a consistência anterior. Se você percebe que o ponto não fica exatamente igual ou ao menos parecido, você pode ir moldando ele assim, dar mais de uma batidinha, ou às vezes você faz um leve movimento circular, tudo isso para moldar, porque a ideia é que eles fiquem parecidos, nunca vai ficar exatamente igual, mas o mais próximo do parecido é interessante, né? Principalmente quando a gente tá fazendo esse contorno, que é a divisão. Ó, você pode reparar que eu nunca dou uma pingadinha só. Eu dou uma e reforço assim, ó.
Então, aqui, ó, você pode observar que eu tenho mais uma linha intermediária, né? Mais um círculo intermediário. E aí, eu não vou preencher ela inteira. Às vezes, eu acho interessante a gente manter esse fundo visível para mostrar o contraste das cores. Não é uma regra, você pode fazer a sua mandala totalmente preenchida, como mostrando esse efeito de fundo e a figura. Então, eu vou trazer um ponto que ele é um degradê, ele começa com o principal aqui e ele vai terminando para os extremos. Só que ao invés de eu usar essas linhas, os raios como referência, eu vou chegar aqui no meio desse quadrante, vou posicionar um ponto central e vou descer até o raio. Tá complicado, Silvia? Então, peraí, deixa eu te explicar. Vou usar aqui, ó, uma tinta neon. Essa é um amarelo, amarelo limão. E agora, para continuar os pontos, eu vou usar aqui, ó, o pinta bolinhas. Vou usar a pontinha de número 7. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, para cima do ponto, ó, alinhei ao meu corpo. Eu posso até usar a folhinha de baixo como uma referência. E aí, eu vou com a mesma mergulhada, cheguei até a referência do raio. Eu volto aqui pro centro e faço a mesma coisa. De novo, centralizo. Pronto, fizemos aqui um macro da nossa mandala. Se você sentir que alguma coisa no meio dela ficou vazio, você pode voltar e preencher, só que a recomendação é que você espere a mandala secar. Eu senti essa vontade de fazer e eu vou voltar para preencher. Só que eu vou aguardar uns minutinhos e na sequência eu volto e você me acompanha. Eu vou usar uma tinta da Metal Colors. Ela é chamada Ouro, é uma tinta metálica. E aí eu vou molhar aqui o boleador. Essa aqui é a pontinha 7 também. E venho aqui entre os dois e vou atribuir 3 pontinhos. Se você não achar legal e não quiser fazer, não tem problema, tá? Que às vezes a gente vai fazendo a mandala e parece que ela vai pedindo, me preenche aqui, eu tô muito vazia. E aí a gente vai lá e preenche. Mas se você achar que já tá bom, com a versão sem esses 3 pontinhos, fique à vontade. Aliás, é possível que na hora que você vai criar sua mandala, tentar fazer uma cópia, né? Acompanhar essa orientação. A mandala, ela nasce de um jeito diferente, ela pode nascer de um jeito diferente. Respeite isso, tá? É o seu momento criativo, é o seu momento intuitivo. Essa tinta metálica, ela é um pouco mais cremosa. Então, só um cuidado na hora de usar, porque você vai perceber essa alteração de consistência sim. Mas elas são ótimas, eu adoro.
E aí, se você quiser incorporar mais alguma coisa, aí é da sua vontade. Como eu sinto que esse espaço aqui ele ainda tá bastante vazio, eu vou seguir com um pontilhado por cima, acima desse branco, com um tamanho maior de boleador. Vou com pinta-bolinhas mesmo, e aí eu vou intercalando esses pontinhos. Às vezes, pelo ponto ser um pouquinho maior, ele não vai caber exatamente entre os menores, mas vai fazendo lado a lado, tá? Só para finalizar, para cobrir esse pontinho que a gente tinha afundado o compasso aqui para não perder o centro, você pode vir com outro boleador, escolher uma cor da sua preferência, um boleador de preferência menor, caso você queira manter o fundo branco, e vem e faz um pinguinho por cima. Que daí cobre aquele furinho. Bom, então aqui está a nossa mandalinha e vamos continuar na nossa aula. Ficou linda essa mandalinha, não ficou? Eu realmente espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Eu procurei passar o máximo possível de conteúdo para você até agora aqui nesse workshop, mas o fato é que a experiência que você tem vivenciado aqui é apenas uma pequena amostra do que as mandalas podem fazer por você e pela sua vida. Até porque o nosso tempo aqui nesse workshop é limitado e eu não consigo me aprofundar tanto quanto eu gostaria. Eu falo isso também porque nos últimos dias, diversas pessoas me perguntaram se eu dava aulas ou prestava algum tipo de consultoria, para que elas pudessem evoluir ainda mais nessa arte sagrada. E o fato é que eu tenho sim um curso online de mandalas pontilhadas, onde eu ensino técnicas diversas, meditação ativa, empreendedorismo, entre outras coisas. Inclusive, formei no último ano mais de 1.200 alunas na minha metodologia exclusiva. Mas eu vou falar melhor disso mais pra frente. Aliás, o nosso workshop ainda não acabou. Na sexta-feira teremos a terceira aula e nela eu vou mostrar como você pode transformar a sua arte numa fonte de renda extra, seja vendendo as suas mandalas ou criando a sua própria oficina de artesanato. E você vai ver que é bem mais simples do que o que você imagina. Nessa aula eu também vou revelar o terceiro passo, que para mim é mais importante e é o que mais vai acelerar o seu aprendizado e os seus resultados. E no domingo, teremos o encerramento desse workshop com a quarta e última aula, onde eu vou ensinar como fazer as mandalas utilizando apenas materiais alternativos. Essa aula será a cereja do bolo e ela será realizada ao vivo e não terá reprise, portanto, não perca por nada nessa vida, combinado? Inclusive, abaixo desse vídeo tem um botão vermelho que você pode clicar e definir um lembrete para nossa aula especial de encerramento. Mas agora eu tenho que saber de você. O que você achou da aula de hoje? Então, deixe um comentário abaixo desse vídeo dizendo como foi a experiência de fazer a sua primeira mandala e o que sentiu ao fazê-la. Ah, e o mais importante, eu quero ver a sua mandalinha.
Então, depois que você fizer a sua mandala, posta no nosso grupo do Facebook contando como foi a sua experiência, ou se preferir, também pode postar lá no Instagram e marcar o nosso perfil, @RaizEFlorMandalas. Eu vou ficar super feliz em ver a sua primeira mandala. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula!